que que a gente não voltaria nesse lugar. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as nossas férias no Brasil, porque todo imigrante volta do país de origem para passar umas férias, e a gente vai contar como foi a nossa experiência no Japaratinga Lodge Resort, que ele fica em Japaratinga, aí pertinho de Maragogi. Bom, a gente vai falar nesse vídeo as nossas experiências e do porquê que a gente não voltaria nesse lugar. Embora existam muitos vídeos falando da maravilha que é, a gente tem opiniões um pouco diferentes, já tem uma ideia do que você pode encontrar, de que talvez não seja de tanto agrado ou que não seja tão premium assim como eles vendem. Tá vendo, né? Bom, vou começar falando para vocês como foi a nossa experiência de viagem, ou seja, até chegar aí. A gente saiu de um voo de Brasília e foi para o aeroporto de Recife. Bom, a questão é como você chega de Recife, no nosso caso, né, até o resort. A gente contratou um transfer que eu acho que eu achei no YouTube, na verdade. E aí eu fui ver, enfim, Google Maps, algumas características, me pareceu legal, não era caro. Enfim, chegando lá, a pessoa recebeu a gente. Só que o que eu achei? Eu achei a estrada horrível, com todo respeito. É uma estrada que está bastante degradada. Então, assim, a viagem ela é um pouco ruim de carro, porque você não conhece a pessoa que vai levar você. No nosso caso, não foi uma boa experiência, porque a pessoa dirigia muito rápido. A gente se sentiu inseguro. Ele, para desviar de muitos buracos, ele pegava a contramão, foi um pouco tenso. Então, eu acho que é bom contratar uma empresa, realmente uma empresa bem grande. Essa empresa que a gente pegou, eu acho que era uma empresa pequena que fazia esse tipo de assessoramento, de viagem. Para mim, se eu fosse voltar, eu contrataria uma empresa maior, em que a pessoa que conduzisse, né, que dirigisse, ela fosse um pouco mais responsável. Então, esse é um primeiro detalhe. O transfer do hotel, ele é caríssimo. A gente pagou R$300 o trecho, ou seja, R$300 duas pessoas para ir e R$300 duas pessoas para voltar, né? Sai mais uns R$50 de tipo de calção que eles pediram na transferência. Então foram R$650. O transfer do hotel, ele era mais que o dobro, muito caro. Eu acho que com certeza deve existir alguma empresa que tenha um valor intermediário e um custo-benefício melhor, assim, de um serviço bem melhor do que esse que a gente contratou. Bom, então assim, quando a gente chegou, a gente já viu que tinha bastante gente para fazer o check-in. Isso foi uma quinta-feira de setembro, na primeira semana de setembro. E já deu para ver que estava cheio. Então, quando a gente fez o check-in, eu já perguntei para a moça do check-in, ela disse que a capacidade do hotel estava praticamente 100%. E aí a gente descobriu que não tem uma temporada alta, tá sempre cheio. E que depois a gente vai comentar o negativo disso também, de estar num local que é 100% cheio de ocupação. E como a estrutura, né? A estrutura do hotel ela é bem limpa, eles se preocupam bastante com limpeza. A estrutura é moderna e ela é cômoda. Acho que em todas as áreas você vai encontrar essa comodidade. Mas o que a gente achou especificamente de alguns pontos? Começando de trás para frente, né? Da praia. A praia, ela é bonita visualmente falando, certo? Ou seja, ela é agradável de ver. Na nossa opinião, estar na praia, desfrutar da praia é diferente, porque a maré aí sobe e desce muito rápido e tem muitas pedras ou coral, né, logo pertinho da areia. Então, assim, para tomar banho de praia, essas coisas, a gente não gostou. Tanto é que de manhã você conseguia caminhar e achar umas piscinas naturais, e depois das 11, 12 horas, né, na hora do almoço, já tinha recuado bastante. E não tem como você entrar na praia com um monte de pedra aí que você não tá vendo. Então, essa parte eu não acho legal. E tanto é que você pode alugar bicicleta e algumas coisas, tipo caiaque, mas quando a maré tá muito cheia, você não consegue fazer nada disso, porque a água ela tá muito perto já da barraca, digamos assim, da mesa, da cadeira. Então, na verdade, a praia eu não achei o principal. Com respeito a piscinas, o hotel tem bastante piscinas. Não lembro quantas são de cabeça, mas a questão a gente foi numa época que chovia muito, é um outro detalhe que eu não sabia, pelo menos. Eu sei que no Nordeste tem chuvas torrenciais, em Fortaleza eu sei que, enfim, é no começo do ano, mas eu achei que para setembro, aí em Japaratinga, já não ia estar chovendo tanto.
e teve chuva todos os dias. Teve chuva que foi pouquinho, de 5 minutos, teve chuva que foi de hora, digamos assim. E você está num hotel que tem bastante piscina, nenhuma das piscinas elas são cobertas, ou enfim, a experiência não é a mesma quando chove. Também tem um monte de cadeiras e redes disponíveis que você consegue aproveitar se o dia ele está bonito, um dia de sol. Quando chove, a experiência é totalmente diferente. Outra coisa também que é complicada que a gente achou é que nem eu falei, a quantidade de pessoas que vão. Se a capacidade do hotel está 100%, é difícil você conseguir um local perto da piscina para deixar suas coisas e curtir a piscina. É difícil você encontrar uma rede no redário. É difícil, você encontrar um local para ficar, para passar a tarde ou a manhã, porque está muito cheio. As pessoas elas saem correndo desesperadas, deixam as suas coisas e somem. E aí você não vai pegar as coisas da pessoa e colocar no chão, né? Então eu achei um pouco ruim, porque você quer ir para relaxar, pelo menos era a nossa intenção, ir de férias. Então de férias a gente quer ir e ficar sentado, deitado, olhando para o nada, sem muito barulho, sem muita gente. Na verdade não foi por esse caminho. A experiência não foi ruim do todo, né? Não é que foi uma experiência ruim, mas ir para relaxar definitivamente não é o plano. E quando você chega na recepção, se você olhar para o lado direito, que é o lado que conecta a estrutura central, onde tem o check-in, os elevadores, a parte nova, onde tem a pizzaria, onde tem a parte do hambúrguer, e um restaurante que a gente vai falar lá na frente, a parte gourmet nova, você tem dois modos de chegar nessa parte nova. Ou indo por fora, pelo jardim, mas como eu falei, estava chovendo quase sempre. Embora seja verão, não faça frio, as coisas ficam com lama e terra. Ou você pode ir por dentro do hotel, que é o acesso onde a maioria das pessoas iam. Esse acesso por dentro é um corredor normal, entre quartos. Eu acho que para quem fica nessa parte, nesse corredor, deve ser horrível, porque é gente passando o tempo todo, né? Hóspede passando, família passando, gente falando alto, enfim, rindo, aproveitando, e gente da limpeza também com os carrinhos. Então tem um fluxo de gente muito alto. Esses são os quartos que começam com 0, 0,15, 0,20, 0,31. Eu reparei que se eu tivesse ficado ali, eu acho que tinha sido muito incômodo. Por sorte, a gente ficou no andar número 2. Um outro lugar da estrutura que a gente usou bastante é a sala de jogos, que eu particularmente gostei. Eu acho que foi super válido o modo como eles planejaram, mas outra vez, se chove nesse resort, não tem o que fazer. Obviamente ninguém vai pra praia, ninguém vai pra piscina, ninguém vai pra quadra jogar beach tennis, nem nada. Você vai pra área interna, que ou é comer, restaurante, se o restaurante estiver aberto, ou vai pra cafeteria, ou vai para a sala de jogos. Então a sala de jogos, em alguns momentos, ela ficou inacessível porque ela tinha bastante gente. Mas tinha uns jogos bem bacanas de tabuleiro, ping-pong, jogos de videogame. Mas muitas vezes ela estava cheia. Então você entra, olha e sai. Comida, que eu acho que é que todo mundo vai para esse lugar para morrer de comer, né? Que foi o nosso objetivo. Quais foram as opiniões? A comida foi um pouco polêmica, porque assim, o lugar ele é vendido como um lugar premium, né? O melhor resort all inclusive do Brasil, pelo menos no momento. Então o que a gente achou? O restaurante principal, que é o maior de todos, é o Taboa. O café da manhã é bacana, é bom. A comida do almoço é bom, mas essa é a grande questão, é tudo bom. Nada é excepcional, pelo menos da parte dos salgados. Não tem nada que eu lembre, por exemplo, que uau, que bom que foi isso. Eu acho que está tudo dentro da média. Algumas coisas são ruins, não foram bem executadas, pelo menos quando a gente teve aí, tipo carnes. Os meninos que comem carne disseram que estava sempre muito salgada as porções de carne. No mais, por exemplo, pasta sempre passada, molho bastante, não sei, estranho. Não valia tanto a pena. A única coisa que eu gostei bastante assim, da comida salgada eram os legumes, que eu acho que eles sempre estavam num ponto bem legal, crocante. Mas a comida salgada não chama muita atenção, na minha opinião. Então, não sei, eu esperava mais. Da parte de quem não come carne, né, como eu, que eles têm uma seção de, né, sem carne, eu acho que quem cozinha essa parte do vegetariano ou vegano, como eles chamam lá, não come a comida
vegetariana e vegana. Eu comi algumas coisas com soja que eram horríveis, não consegui comer, muito ruins. E as outras eram apenas um legume assado, não sei, um prato de arroz e feijão com uma farofa já é uma coisa sem carne mais interessante, por exemplo. Então essa parte vegana como eles vendem, porque tem uma seção que é vegano, blá blá blá, celíaco, eu não gostei do que eu provei. Não vale nem a pena criar expectativa com isso. Agora, os doces do Tá Boa, a parte de sobremesa, eu acho que, assim, realmente, na minha opinião, tá bem bom, assim, acima da média, acima do que eu esperava. Algumas coisas têm bastante gelatina, mas eu acho que a grande maioria delas é boa. É tudo com muito brigadeiro, leite condensado, tem brigadeiro de tudo quanto é tipo. Tem rocambole, bolo, tem sorvete. O sorvete, o Santi disse que não é tudo isso, mas tem um monte de coisinha tipo leite condensado, calda de chocolate, M&M, que você coloca tudo em qualquer doce e se não era tão bom, ficou melhor. Então, a parte do Tá Boa é mais ou menos essa. Eu dou um 6,5 para o restaurante. Agora, o que é bom mesmo, que a gente gostou, foi o restaurante Amore, ou seja, de pizzas, pelo menos a parte de pizzas. Se bem que a parte de almoço também estava boa, né? Não estava tão ruim. Eu achei super legal a dinâmica de você escolher o que você quer, de te dar um token, você espera. Ele é menorzinho, mas eu achei super agradável, as pizzas são boas, realmente acima da expectativa. Vale super a pena ir, acho que a gente foi várias vezes, ou quase todos os dias, a gente foi uns 5 dias, eu não sei se eu comentei, mas foram 5 dias e a gente foi todos os dias aí. E do lado dele tem uma parte de hambúrguer, que é tipo um trailerzinho, um food truck, que é super bom também, eu gostei. Achei a dinâmica fácil, o hambúrguer é gostoso, aí é um 10 de 10 também. Uma coisa que eu lembrei quando a gente estava no restaurante esse Amore da pizzaria, é que quando você pede na tela, você pode, por exemplo, pedir uma pizza de calabresa, vou dar um exemplo, calabresa, mas você não quer cebola na calabresa. Você pode escolher alguns elementos para retirar. Então você escolhe calabresa, tira a cebola, pronto, e pega o seu totem e espera. Mas pode ser que a máquina ela não reconheça essa função. Então você vai pegar a sua pizza, que você queria sem cebola, ela está cheia de cebola. No meu caso aconteceu que eu queria uma pizza sem frango, eu queria só o catupiry, e ela veio mais de uma vez com frango. Aí eu fui lá na mulher e falei, moça, eu pedi dessa vez, aconteceu isso que eu pedi sem o frango, e ela sempre vem com frango. Aí a moça me disse, não, essa função da máquina ela não funciona. Aí eu fiquei assim, poxa, por que não conserta ou bota uma placa? Não sei, para algo que se vende como premium exclusivo, é um detalhe para ter em conta, assim, que tem umas coisinhas nesse resort que não são tão exclusivas assim. Os bares de praia, né? Os bares de piscina, eles são grandes, né? Tem aquelas geladeiras de água de coco, um monte de cerveja e também oferecem drinks. Qual o problema dos drinks? De todos os bares que a gente provou, eles não são bons. Eu não sei se a galera que faz o drink, eles não são barista, né? Essa galera que faz drink. Não sei se a gente gosta também de drinks com leite condensado e lá eles não tem nenhum, eles usam muito esse xarope de açúcar com alguma coisa, xarope de fruta. O drink não fica tão bom, não sei explicar. E todo mundo que provou, a gente foi em 4 pessoas, ninguém gostou dos drinks. Você toma porque você tá aí, né? Enfim, um drink gelado com um monte de gelo, tão ruim não é. Mas se você vai num restaurante, se você vai numa pousada, numa barraca de praia e pede um drink, com certeza é muito melhor do que os drinks daí. Isso da parte gourmet também, ou seja, de todos os lugares que a gente foi, o drink ele é bem inferior à expectativa, essa é a verdade. Falando um pouco sobre o Maca, que é o restaurante, não vou dizer principal, mas enfim, é o restaurante aquele que você marca para ir uma vez enquanto você estiver lá. Então uma noite você tem direito a jantar aí.
O café da manhã dele é bom, eu achei super da hora, super legal. Vale a pena também por causa da vista. Ele tá super perto da praia. Você pode então tomar café da manhã olhando a praia. E foi aí que eu descobri que a praia de manhã, ela tava sempre recuada a maré. E toda vez que eu ia na praia, ela já não tava recuada. Enfim. E o café da manhã ele é bem bom. Você pode ou pegar o buffet ou pedir à la carte. Tem aquela máquina de Nutella. Eu achei um café da manhã ok, bem bom. Bem variado. Algumas coisas do café não eram bons, os bolos eram meio duros, secos, enfim. Mas estava na média, o café da manhã. Agora, o que eu queria falar sobre ele é essa janta que você tem direito a marcar para ir uma vez. Não é nada contra quem trabalha aí ou quem idealizou esse menu, mas a verdade é que é bem ruim a experiência. Eu vi uns vídeos no YouTube, a galera sempre falava assim, né, que não gostava de um jeito bonito, para não ofender. Alguns vídeos, uma outra pessoa gostava, mas eu acho que é consenso para quem foi lá, pelo menos nos vídeos que eu vi e na nossa experiência que a gente teve agora, é que o restaurante ele não é bom. Por que ele não é bom? Porque ele é cheio de frescura que eles inventam lá e que eu não sei de onde é que saiu. Primeira frescura é chamar o pão, os pãezinhos que eles dão de primeiro passo. É uma coisa meio sem noção. Um pão é um pãozinho com uma manteiga. Isso não é um primeiro passo. E o problema é que o pão é o mesmo pão do café da manhã, que já está um pouco ressecado. Não é um pão, uau, que pão delicioso, um pão, não sei, de fermentação, uma baguete, uma coisa assim. Um pão francês de uma padaria fresquinho, ele é 10 vezes melhor do que o pão desse restaurante que eles oferecem de noite. Primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém gostou do que comeu lá. Ou seja, os meninos que pediram carne comeram, eu pedi um menu sem carne. Eu vou falar do meu menu. Não era bom. Por exemplo, era uma bolinha de champignon frita. Então assim, era um champignon de lata, sem nenhum tempero. Não era um produto fresco. Não estava bem feito, frito, num caldinho, no mesmo caldo que eles cozinharam todas as carnes e com um punhado de cebola crisp em cima. Quando você vê o nome, você imagina outra coisa, enfim, algo tipo de chefe. Sabe aquele negócio que você vê no MasterChef? O nome bonito e quando você vê o prato, parece que a galera não sabia fazer muito bem, é mais ou menos isso. Tudo para Instagram, na minha opinião. E os meninos, eu não lembro dos detalhes que eles falavam, mas era a mesma coisa, assim, coisa sem gosto. Não sei, não era o que você pediria em um local, que você fosse um restaurante, sabe? E são 2 pratos que você pode escolher, né? Eram 2 pratos, né? Entrada e prato principal. Uma entrada e prato principal, que nos 2 casos foram, assim, bastante ruins, abaixo da média, muito abaixo da expectativa. A sobremesa foi ok. Foi o mesmo profiterole que tem no Taboa em todos os dias que a gente foi. Então foi um pouco repetitivo algumas coisas nesse sentido. A sobremesa não surpreendeu, os pratos salgados eles eram super ruins. Eles se vendem como algo de luxo, algo premium, e esse menuzinho de noite, na verdade, se eu voltasse para o Japaratinga, eu acho que eu nem iria nesse restaurante de noite, sendo bem sincero. Os drinks que a gente pode escolher, cada um pode escolher 2 drinks, eles são melhores do que os outros restaurantes e os bares de piscina do resort. Então acho que vale a pena, mas também é na mesma onda. É para Instagram, é para foto, tem uma bolinha, blá blá blá. Tira um negócio, sai uma fumacinha. É um drink com o mesmo xarope que todas têm. A única coisa positiva, para não dizer que não tem nada positivo, é que se você gostou de algum prato do Maca, o que eu acho meio difícil, você pode pedir para repetir sem nenhum problema. Eu achei que não podia e, na verdade, a pessoa disse que sim, podia repetir. Os 4, a gente ficou num quarto standard e como a grande maioria das pessoas devem ficar, né? E qual foi a minha opinião? Tiveram algumas coisas no quarto que eu achei super desnecessárias, sobretudo no banheiro, né? O meu problema foi com o banheiro, vou ser direto. Para entrar no box do banheiro, eu bati a cabeça, assim, várias vezes, que a gente tem imagens.
que o negócio era bem aqui. E eu tinha que entrar e eu bati a cabeça. A altura do box era super baixinha, deve ser feito com uma pessoa com no máximo 1,80 m e pouquinho. Eu sou um pouco mais alto do que a média e eu bati a cabeça muitas vezes. Outra coisa do banheiro, tinha uns detalhes. A porta era. Sabe quando você molha a madeira? Essa madeira compensada, que não é MDF, e embaixo ela fica toda esponjosa. Não muda a experiência de nada, não foi uma estadia ruim por causa disso, mas são detalhes do quarto que eu achei bem assim, de pousada mesmo, sabe? Coisa que você encontra numa pousada. Mas a gente não estava numa pousada, a gente não pagou barato para estar no quarto de pousada. Achei super estranho esses detalhes, assim, sabe? Do cuidado deles com o próprio quarto. Outra coisa que eles vendem, né? E muita gente no YouTube diz que eles usam esses produtos que se chamam... L'Occitane. Não sei. A embalagem mas dentro, eu não sei se essa marca tem umas versões assim mais simples, porque tem um creme que você bota, que eles têm, né? O shampoo e o sabão líquido, e fora também acho que tem sabão líquido e um creme de pele, né? E esse creme de pele você passa, é uma coisa que fica grudada, sabe? Você vê uma mosca gruda, né? Não, eu tenho creme da Natura que eu uso e é muito melhor do que esse da L'Occitane, sendo bem sincero. Então, assim, coloca só para também a pessoa dizer que nesse local tem um creme de qualidade, tem um produto. Mas a essência da coisa eu acho que não é boa, não. Mas, no geral, cama é boa, a experiência no quarto, ela foi bem agradável no meu ponto de vista. O Santiago, por exemplo, ele fez aniversário no domingo e a gente estava aí nesse domingo. Então eles deixaram um bilhete de feliz aniversário escrito à mão pela camareira, né, pela pessoa que limpava, e uns Ferreiros Rocher, né, uns bombons. Foi um detalhe, um carinho, achei super interessante. Bom, o quarto foi mais ou menos isso. É um standard, não espere nada excepcional. É um quarto de pousada ou de um hotel 2 estrelas e não de um resort premium. A gente foi também um dia ou 2, não lembro, na academia, que ela tá na parte nova. A academia eu achei ela super boa mesmo, ou seja, é como se fosse uma academia normal, menorzinha, mas enfim, tem tudo. Das vezes que a gente foi, ela não estava 100% cheia, deu pra... Enfim, na verdade eu só fiquei na esteira, porque tinha que mexer o corpo porque a gente comeu muito, né? Mas eu achei ela super joia. E a parte do CrossFit, se alguém quiser fazer CrossFit, consegue fazer perfeitamente. Na verdade eu achei melhor até do que CrossFits de boxe, de CrossFit por aí. Também o pub. O pub eu gostei da proposta, eu achei super interessante. Gostei da atividade dentro do pub, também tem comida, tem, enfim, bebida. Mas das vezes que a gente foi umas 3 vezes, não deu para sentar, não tinha onde sentar. Não sei se todo mundo chega muito cedo ou o contrário, né? Ele é pequenininho, ele tem pouco espaço de mesa e cadeira. Então, no nosso caso, a gente ficou 20 minutinhos e foi embora. Tinha uma fila enorme para pedir drinks. Enfim, você ou fica parado ou você vai embora. A gente ficou parado 15 minutos, 20 minutos e foi embora. Mas a proposta eu achei bem interessante, na verdade. Então, assim, a conclusão. A gente pensou entre a gente que nota, eu perguntei pro Santi, ele perguntou pra mim e foi igual, mais ou menos. Que nota a gente daria? Um 7 pro hotel, para toda a experiência. Mas, tendo em vista o valor que o hotel tem, a gente vai deixar o preço aqui na tela, que foi mais ou menos em torno de $2.000. Se você pensar na experiência e no caro que é para ficar aí, eu acho que não compensa e essa nota ela cai bastante. Eu daria um 4, colocando todo o contexto desse pagamento e da experiência em xeque, né? Validando tudo isso, não vale mais do que 4. E por que fica essa nota que a gente pensa? Porque, na verdade, esse local, ele não é um local de luxo ou exclusivo como eles vendem. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A experiência, ela passa muito longe de ser algo exclusivo. Porque algo exclusivo, você tá tranquilo, você tem liberdade para um monte de coisa. Aí você tem que competir aonde você consegue sentar. Dias de chuva, como a gente teve praticamente todos os dias.
Alguns momentos foi difícil encontrar mesa disponível em alguns restaurantes. Os redários estavam todos molhados ou com muita gente. Então você fica perambulando de um hotel de uma ponta a outra, tentando se encontrar, sabe? O que a gente vai fazer? Que atividade que a gente vai ter agora? Eu acho que tudo isso, né, contando também que a experiência gastronômica, ela é bem assim, beirando o limite da expectativa, em nenhum momento ela passa a expectativa. Eu acho que não é toda essa experiência que eu já vi nos vídeos, porque quando a gente tava para ir, a gente viu um monte de vídeos no YouTube, todo mundo dizendo que era a coisa mais maravilhosa da vida. Eu vi uma pessoa que já tinha ido 3 vezes. Enfim, gente, é muito caro para isso. Eu acho que com esse valor você consegue ir, por exemplo, como a gente falou, ir para Miami, ficar num hotel que não seja tão caro e voltar pro Brasil, pelo mesmo valor que você gasta para ir para Japaratinga. Então, fica aí essa conclusão, essas dicas de que talvez se você realmente quer ir num all inclusive, eu nunca tinha ido para um all inclusive. Eu achei ok, a experiência foi legal, mas eu mesmo não voltaria pro Japaratinga, por exemplo. E aí, eu não sei se você vai para Japaratinga, se você que está vendo esse vídeo, se você já foi, mas o que você achou, deixa pra gente nos comentários se você pensa diferente, se você pensa igual. Comenta aqui pra gente. Se inscreve no canal, pessoal. Esse vídeo foi um pouco diferente, foi um pouco das nossas férias. Agora a gente volta com vídeos aqui em Buenos Aires. Então é isso, se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Depois a gente corta essa parte.